Você lembra quando eu fiz a cobertura aqui no nosso editorial da MP dos ministérios do Lula? Ou seja, se a medida provisória do Lula não fosse votada a tempo, todos os ministérios que o Lula aumentou, ou seja, para os 37 ministérios, dos 22 para 37, caíam. Você lembra quando eu fiz a cobertura? Se eu te contar que a oposição entrou com ação dizendo que realmente esses ministérios tinham que cair. E você sabe qual que é o duro do negócio? É que tem muito fundamento jurídico, muito fundamento mesmo. E que se o nosso Brasil fosse um país sério, realmente a MP dos ministérios caducou. Ou seja, Lula perderia os ministérios. Agora, acreditar que essa ação vai ser julgada de forma séria, aí já é uma outra história. Vamos analisar essa matéria juntos? Que eu vou explicar detalhe por detalhe para vocês. Vamos lá. É o seguinte, o antagonista, o título é: oposição entra com mandato de segurança, tá? Mandado de segurança contra a medida provisória dos ministérios, alegando caducidade. Eu vou explicar para vocês cada detalhe sobre isso aqui. Deputados alegam que a base aliada do governo não computou os 2 dias das sessões extraordinárias, dos dias 9 e 10 de janeiro. Tá? Quem fez esse editorial é a Vanessa Lippelt. Vamos entender. Eu tenho um artigo 63 da Constituição que trata das medidas provisórias. As medidas provisórias é uma prerrogativa do presidente da República. Então, o presidente da República ele pode editar essa medida provisória que ela nasce já com força de lei. Ou seja, quando o presidente edita, é como se o Congresso tivesse feito uma lei. Ela nasce já com força de lei, mas o nome já diz, ela é provisória. Então, o Lula assume o mandato e num ato, tosco, resolve aumentar de 22 para 37 ministérios. Abre aspas, abre parênteses aqui para a gente discutir. Para ajudar mais você? Não, só para aumentar os gastos e enfiar um monte de companheiro em carguinho que ele criou. Fecha aspas, é por isso que ele fez essa medida provisória. Mas de acordo com o artigo 63 da Constituição, essa medida provisória ela tem um prazo para ser votada pelo Senado. Por isso que ela é provisória, pelo Congresso, desculpe. 60 dias, prorrogável por mais 60. E aí, durante o período em que o Congresso está de recesso, esse prazo não conta. Não conta. Então, é normal, vamos lá, geralmente no final do ano eles entram de recesso. O presidente da República, que já está em mandato, né, não em fim de mandato, ele edita uma medida provisória bem no finalzinho, perto do recesso. Que aí o Congresso fica no final de ano 2 meses. Ele sai em dezembro e só volta em fevereiro. E aí a medida provisória vale todo dezembro, janeiro, até o pedacinho de fevereiro, ela está valendo. E aí os 120 dias só começam a contar quando o Congresso volta, lá para o dia 10 de fevereiro mais ou menos. Ou seja, os 120 dias começam a contar de lá. É normal isso acontecer. É normal. O que aconteceu? O presidente da República assumiu e no primeiro dia já soltou a medida provisória. E o prazo não conta, a não ser dia que tem sessão do Congresso. Só que, você lembra que no dia 8 de janeiro teve aqueles ataques lá no Congresso Nacional? Nos prédios dos 3 poderes? Lembra disso? Pois é, aí o Lula precisou fazer a intervenção federal. E na intervenção federal, ele editou o decreto, e esse decreto tem que ser aprovado pelo Congresso. Aí teve 2 dias, no dia 9 e no dia 10, teve sessão. E no dia 9 e no dia 10, contou 2 dias. E aí, com base nisso, a medida provisória do Lula foi votada 2 dias depois. Ou seja, no último dia, se esses 2 dias não existissem. Ou, computando esses 2 dias, 2 dias de atraso. Então, dentro da lei, sim, caducou. Dentro da tese jurídica apresentada pela oposição, em especial aqui do parabéns para o Partido Novo,
Sim, caducou. E isso está onde? No STF, que pediu uma liminar. E se o STF quiser julgar com base na lei, cai os ministérios do Lula. Você viu quanto é complexo? Foi uma aula de direito aqui para você, hein? É um tanto quanto complexo, mas na verdade é isso aí. Em 5 minutos eu consegui explicar essa regra aí para vocês, beleza? Então, se entendeu, coloca no comentário. Então, pode ser, se houver justiça, ó, abro aspas de novo. Se houver justiça no Brasil, fecho aspas, eu duvido. Mas se acontecer, vai ter, sim, a queda dos ministérios do Lula. Bora para outra matéria aqui, tá? Ó, Revista Oeste, pessoal. O Brasil vai produzir 1 bilhão de notas de peso argentino. O país vizinho vai ter de importar as células de dinheiro para reduzir os custos. Vamos resumir? Quando a esquerda assume, é igual a erva daninha. Vai matando tudo quanto é fonte saudável de economia. Tá um caos tão grande e os argentinos nunca imaginariam isso. Tá um caos tão grande que fazer o dinheiro sai mais barato importando o dinheiro do que produzir lá no país que está com a inflação de mais de 100% ao mês. E é esse mesmo governo que se alinha ideologicamente com o governo que nós temos aqui. O argentino, quando elegeu o Fernandes, não tinha noção de que 4 anos depois ele estaria nisso. O cara que fez o L, que elegeu o Lula, não tem noção que talvez daqui a 4 anos sejamos nós nessa situação. Bato na madeira e torço que não. Mas não nego. Estou um tanto quanto pessimista em relação a tudo isso aí. Bora lá? E assim, agora a gente vai partir para outra matéria. Já que a gente cita aqui, vamos falar de uma coisa importante? Vamos falar de Bolsonaro e Lula aqui agora. Vamos falar de títulos de terra, reforma agrária, dentre outros. Lembra que Bolsonaro era chamado de genocida, racista, xenofóbico, fenofóbico, gordofóbico, transfóbico, transformersfóbico e mais outras coisas fóbicas que nem eu, embora eu estude muito, não sabia o que era? Pois é, era isso que acontecia. Aí eu vou trazer para vocês uma matéria da Veja, tá? Para ninguém vir com mimimi de que é matéria fake news. Veja. Governo Bolsonaro superou 400 mil títulos de terras entregues no país. E o governo Bolsonaro fez isso em 2022 e a ideia era entregar 100 mil a mais, o que de fato foi feito. Tá, mas e o governo Tarcísio está seguindo o mesmo caminho. Esse é o governo gordofóbico, piadofóbico que já passou pelo Brasil. E o governo do amor? O governo do amor traz a seguinte matéria da Folha de São Paulo. Demora em titulação, ou seja, temos 6 meses de governo e nada de título foi entregue. No governo Lula. Demora em titulação, prejudica quilombos e está gerando uma suspeita, só suspeita, de que no governo Lula tem racismo institucional. O processo, segundo eles acham dentro do governo Lula, pode levar mais de 20 anos e muitas vezes pode deixar comunidades vulneráveis a invasões, a ameaças e a violência. Pois é, né? O governo Bolsonaro deu conta e o governo Lula pode estar fazendo um racismo institucional. E nem vou colocar aqui, tá? Mas tem uma pesquisa, uma matéria, e eu queria que você colocasse que no governo Lula, o racismo dentro do governo cresceu em quase 100% na gestão Lula. Mas o xenofóbico, racista, misógino, fascista, isso é o Bolsonaro, tá? Mas pesquisa aí, tá? Que você vai ver que no governo Lula cresceu e cresceu bastante, quase 100%. Enfim.
A gente está aqui para não deixar você esquecer das coisas, né? A gente está aqui para tentar lembrar. Vão ser 4 anos até chegar 2026 te lembrando. Porque brasileiro tem memória curta. E eu vou estar aqui te lembrando. Seja sábado, seja domingo, eu vou estar aqui te lembrando. Quem são os seus governantes? Para que não pairem dúvidas. Aí se você votar errado, meu amigo, aí o problema é meu também. O grande problema é que é isso. Se você vota errado de novo, o problema é meu. Que no final das contas, se brincar, tem que acabar saindo do país por causa de voto errado, né? Mas avisar, eu vou avisar. Dar a chance de você acertar, eu vou dar a chance, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, espero que você goste muito do nosso editorial. E falta mais um, tá? O editorial das 9 horas. Então, se o YouTube não te notificar, 9 horas você tem um compromisso aqui comigo. Combinado? Grande abraço, fica com Deus e até a próxima.